Olá, gente, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Feliz terça-feira, estamos juntos, graças a Deus. Que bom. A nossa, a nossa jornada aqui matinal tem sido devocionais no livro de Atos dos Apóstolos. É sempre bom estarmos juntos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, né? Começarmos o dia com esse coração inclinado a ouvir a voz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Chegamos ao capítulo 16. Falaremos hoje um pouquinho sobre a pessoa de Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, e o pai dele era grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e também Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Por isso, circuncidou por causa dos judeus daquele lugar. Mas todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e também presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Olá, Milton, bom dia. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Benê. Bom dia a todos vocês. Ribeiro, bom dia. Forte abraço. Bem-vindos. Estamos em Atos, capítulo de número 16. Vocês sabem que a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo terminou e o ponto de chegada foi a igreja em Antioquia. E lá então, Paulo e Barnabé permaneceram por um tempo, apresentando relatório à igreja de tudo quanto Deus havia feito com a comunidade dos gentios, como que eles se converteram a Cristo, e isso muito alegrava o coração da igreja. Mas havia um grupo, né, que estava tentando obrigar os gentios à prática da circuncisão, como prova de que eles, assim então, estavam salvos, né? Era preciso, além de crer em Cristo, alguma coisa mais. Houve uma discussão, o apóstolo Paulo e também Barnabé discutiram com eles a respeito de que a graça de Jesus, né, o sacrifício de Jesus, era suficiente para a salvação, como prova de salvação, o próprio testemunho de conversão daqueles que são salvos. Houve uma grande discussão a ponto da igreja ter que formar um concílio entre presbíteros, apóstolos, para que resolvessem essa questão. Paulo falou, Barnabé falou, Pedro também naquele dia falou, e também, por último, Tiago. E eles então decidiram estabelecer algumas normas, né? E fizeram uma carta, e essa carta então teria que ser lida e recomendada à comunidade dos gentios que viessem a crer em Cristo e também ser batizados em seu nome. E assim termina a primeira viagem missionária
do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, na cidade de Antioquia. Eles tomam uma decisão de começar uma segunda viagem missionária, e o propósito da viagem era passar por todas as cidades por onde eles haviam plantado igrejas, para confirmar a fé e ver se os irmãos estão firmes, estão passando bem. E Barnabé toma uma decisão de levar João Marcos. E Paulo diz: não, João Marcos nos abandonou na primeira viagem, ele não vai conosco. E o Barnabé disse: sim, ele vai. Paulo disse: não vai. Vai, não vai. Discutiram bastante a ponto de Barnabé e Saulo se separarem e não seguirem juntos na segunda viagem missionária. O Barnabé, então, com João Marcos, segue para Chipre, e Paulo, escolhendo Silas, navegam para Derbe e também para Listra. E lá, quando eles chegam nesta cidade, eles encontram um jovem chamado Timóteo. Timóteo é um cooperador do apóstolo Paulo, que passa a ser chamado pelo apóstolo Paulo de filho amado. Timóteo, ele tem algumas características importantes nessa parceria missionária, né? Primeiro, diz o texto no versículo número 2, que ele tinha um bom testemunho. As pessoas que conheciam Timóteo e que conheciam sua família, né, davam um bom testemunho dele. Se você se lembra bem, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta para Timóteo, ele escreve 2 cartas. Quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, animando e encorajando Timóteo, Paulo faz menção da família de Timóteo. E diz que o Timóteo, ele, desde muito cedo, né, ainda criança, aprendeu sobre as sagradas letras. É a forma como o apóstolo Paulo se refere às Escrituras, sagradas letras. E ele fala então da sua avó e fala da sua mãe, não é? A Lóide e também a Eunice. Muito importante esse processo educacional da família. E a gente percebe aqui em Atos capítulo 16 que a mãe do Timóteo era uma judia, mas ela era casada com um gentil. Ela era casada com um homem grego, razão pela qual o apóstolo Paulo pede para circuncidar o Timóteo, para que não haja nenhum problema com a comunidade dos judeus, por saberem que o seu pai era um grego. Paulo, como é um missionário assim, focado e preocupado com a missão, né? Ele não queria que esse companheiro de viagem fosse para os judeus algum tipo de empecilho para não ouvir o que Paulo tinha a dizer, por conta dessa mistura, dessa família que nós poderíamos classificar como uma família de julgo desigual, né? Porque todo judeu só podia se relacionar com alguém da sua própria raça, né? Da sua própria etnia, da sua própria identidade cultural. Então, a mistura era uma situação vista como assim uma barreira. Para que Paulo não tivesse barreiras em relação à proclamação do Evangelho, decidiu então circuncidar Timóteo. E o Timóteo, prontamente, ele
aceitou essa situação, né? E não há nenhum tipo de relato aqui no texto de uma objeção, o que também sinaliza para nós que Timóteo era um, um cristão, né? Um discípulo de Jesus, muito ensinável, assim, muito educado. É verdade que ele era bem jovem, né? E se torna, para o apóstolo Paulo, um grande cooperador e alguém muito capaz na resolução, inclusive, de problemas, assim como também é o companheiro do apóstolo Paulo, chamado Tito, que ele deixa em Creta. E Timóteo fica por um tempo também em Éfeso, colocando as questões pendentes lá. Uma coisa importante que você precisa notar nos escritos do apóstolo Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo, é que na introdução de algumas dessas cartas, Paulo sempre cita Timóteo como alguém que está presente, que está com ele, né? Se você pegar, por exemplo, a primeira e a segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses, Timóteo está presente. Logo na saudação inicial da carta, logo no primeiro capítulo, no primeiro verso ali, no segundo verso, quando ele está fazendo sua apresentação, você percebe que Timóteo está com ele. Na segunda carta que ele também escreve à igreja de Corinto, ele faz uma citação de que Timóteo está com ele. Filipenses e Colossenses são cartas também onde Timóteo aparece, né? Ele recebe alguns termos assim muito carinhosos por parte do apóstolo Paulo. Paulo chama Timóteo de filho na fé, chama Timóteo de cooperador do evangelho. Chega a dizer que Timóteo é alguém bem experiente, porque tem acompanhado os sofrimentos, as lutas e as cadeias do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, o verso de número 22 fala: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho como filho serve ao seu pai. Filipenses 2, verso de número 22. Paulo chega a dizer que Timóteo também é um grande fiel ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim: por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Fiel no Senhor. Timóteo é também alguém que não tinha boa saúde, pelo menos é o que aparenta quando Paulo faz uma série de recomendações para Timóteo, dizendo: cuida de ti mesmo, não beba só água, tome um pouco de vinho, para esses problemas frequentes que você tem em enfermidade, no que diz respeito aí a alguma dificuldade com o estômago e tudo mais. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Paulo recomenda a ele a cuidar da saúde, né? Fala de fazer também exercício físico e tudo mais. Timóteo é um jovem pastor, alguém que nos inspira bastante. Eu acho que vale a pena estudarmos os personagens bíblicos. E é assim que começa essa agora segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, na companhia de Silas e agora também na companhia de Timóteo, um filho de uma judia casada com um grego,
que tem bom testemunho, que Paulo chama carinhosamente de filho na fé, de cooperador do Evangelho, de testemunha fiel do Senhor. Embora jovem, a recomendação é que ele não despreze a mocidade dele. Embora jovem, Paulo recomenda que ele reavive o dom que ele recebeu pela imposição das mãos e também do presbitério. Alguém muito capaz na resolução de problemas, e sempre bom ter conosco na equipe alguém que tenha estas características como as características de Timóteo. A minha avó sempre dizia assim, me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Um ditado antigo que eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida, né? Me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Paulo sempre escolheu muito bem aqueles que deveriam acompanhá-lo na sua viagem, e embora jovens, sempre com um olhar em prepará-los, em encorajá-los para que não desista, né? Nós não temos o relato, por exemplo, aqui no texto, de que Timóteo tenha pedido alguma coisa ao apóstolo Paulo, né? Então, algumas características importantes no trabalho voluntário, né? Quando a gente olha para alguém e o chama para nos acompanhar, que nos chama então para nos ajudar, auxiliar, algumas características importantes. Primeiro, ver se a pessoa tem algum tipo de medo ou receio de assumir responsabilidades. Embora jovem, é muito importante que as pessoas tenham essa capacidade, não tenham medo de assumir responsabilidades. Como ela lida com o sofrimento, né? Como ela percebe as adversidades que o ministério proporciona. Paulo diz que Timóteo sempre foi testemunha dos sofrimentos, que o acompanhou como bom soldado, né? Pronto para a batalha. Como é que as pessoas lidam com o sofrimento? Lembrando que sofrimento é uma realidade universal, né? Todo mundo sofre, todo mundo já sofreu, ou quem sabe sofrerá. Mas a verdade é que as pessoas não lidam com o sofrimento do mesmo jeito. Então isso é importante também a gente observar naqueles que se apresentam como voluntários ou aqueles que nós chamamos para formar a nossa equipe. Como que elas lidam com essas experiências da dor. Se elas se sentem intimidadas, né, em relação aos parceiros do trabalho, né? Há pessoas que são tão tímidas, tão jovens, que elas se sentem muitas vezes inseguras e intimidadas em relação a quem as convoca, né? Você sabe que eu estava terminando, estava bem no finalzinho do seminário, e eu tive uma orientação de um dos professores do seminário que eu deveria começar por uma igreja bem pequena, né? O professor disse assim: olha, todos vocês devem começar o ministério por uma igreja pequena, para vocês aprenderem, para vocês perceberem a dificuldade que é de lidar com uma igreja, os desafios que envolvem o pastoreio. Então comece por uma igreja pequena. E quando estava quase terminando o seminário, eu recebi uma indicação para ser um pastor auxiliar de um pastor assim
que eu tinha uma consideração, que eu tinha um respeito muito grande por ele, não só ser um pastor mais experiente, mais velho, mas assim, alguém que era referencial. Para mim, eu tinha como alguém muito especial. E essa indicação chegou até ele e ele fez contato comigo, me convidando para almoçar. E nós então tivemos um encontro e um almoço juntos. Ele queria um jovem pastor para prepará-lo para substituí-lo. Ele estava, acho que há mais de 30 anos na mesma igreja, uma igreja muito importante aqui em São Paulo, a primeira igreja batista do Ipiranga, pastor Arthur da Mota Gonçalves. E eu fui almoçar com ele, a gente conversou e ele fez a proposta. E eu não sabia nem o que dizer para ele. Eu disse assim: me deixe orar, por favor, porque eu não sei o que responder para o senhor. Ele falou: não, fique tranquilo, ore a Deus, converse com sua família, sua esposa. Eu estou precisando de um pastor auxiliar para me ajudar e tudo. Gente, eu confesso que, assim, eu não sabia o que dizer, fiquei com muito medo, aquela coisa da insegurança, sabe? Fiquei muito inseguro, com medo de aceitar esse desafio. Fui para casa, contei para minha esposa e nós estávamos com um filho pequeno, né? Que era o Vitor, e depois ele ligou dizendo: e aí, você já orou? Você já tem a resposta? Eu falei: sim, pastor, eu já orei, tenho a resposta e eu acho que eu não estou pronto para essa realidade. Aí ele disse: eu sei que você não está pronto, por isso que eu estou convidando para poder acompanhar você, te ajudar e preparar aquele que vai me substituir. E o medo e a insegurança me impediu de ser discipulado e acompanhado por um homem que eu sabia que era alguém muito, muito sério, muito importante, uma igreja grande. E o conflito interior foi exatamente de não começar por uma igreja pequena e já começar substituindo um homem assim que ficou na mesma igreja mais de 30 anos, eu acredito. Então era uma responsabilidade muito grande, era quase que um Josué substituir aí um Moisés, né? Então eu fiquei muito receoso e acabei dizendo não pelo convite. E a igreja seguiu seu rumo, eu também segui outro rumo e tudo. E Deus foi muito gracioso e muito misericordioso em todo esse processo de formação, né? Então, quando a gente convida alguém assim para fazer parte da equipe, tem essa característica que é muito interessante, né? As pessoas podem se sentir intimidadas, inseguras em relação àquele obreiro atual. Então imagina como Timóteo olhava, por exemplo, para o apóstolo Paulo, que era um cara que tinha uma história de conversão poderosa, assim. A primeira viagem missionária já foi marcante, né? Então acompanhar alguém no percurso aí de uma nova jornada é um grande desafio. Uma característica importante que muitas vezes a gente acaba não levando muito em consideração quando convida alguém, e aí é um erro, a gente precisa corrigir isso, é a característica do quanto essa pessoa é familiarizada, por exemplo, com a escritura. O bom testemunho que ela tem, a sua formação de base, né? Com quem ela aprendeu, onde foi que ela estudou. Então, essas características são importantes para a escolha
de um novo parceiro aí de ministério, né? Outra característica seria quais as preocupações, né, desta pessoa. O que ela tem que aprende, por exemplo, para não aceitar certas responsabilidades ou certos desafios. Então, Timóteo provavelmente aqui no texto foi chamado da sua própria casa, né? Veja que há um laço familiar aqui que precisa ser deixado, né? Ele precisa acompanhar Paulo por uma viagem que não sabe quanto tempo dura, não sabe o que há de enfrentar nessa viagem, quais são os desafios, os problemas que ainda vêm pela frente, e a sua mãe, a sua avó, o seu pai o abençoam, né? Dizem que é um bom filho e será um bom servo do Senhor, do Senhor Jesus. Outra característica importante ainda nesse processo de seleção, de chamamento, de convocação, né, dos voluntários, dos parceiros aí do ministério, é a questão dos dons espirituais. É importante que os dons espirituais sejam evidentes na vida deste cristão, né, deste voluntário, desse convocado para a missão, porque Paulo, inclusive, faz referências para Timóteo. Não se esqueça do dom que você recebeu, reavives o dom que há em ti, não é? Então, é muito importante os dons espirituais estarem aí visíveis na vida desse servo. Ensinável, né? Avaliar o quanto é ensinável, se é alguém preguiçoso, né? Ou extremamente egoísta. Então, ficar de olho nessas características, né? Nesses cuidados aí, para que a gente tenha sucesso nesse trabalhar para o reino, né? Veja que o verso de número 5 do capítulo 16 diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, a proposta da segunda viagem está apenas no começo, que era fortalecer e encorajar os irmãos, por onde o apóstolo Paulo, na primeira viagem, fez o percurso na companhia de Barnabé. Agora, Paulo, Silas e Timóteo estão juntos, fortalecendo e encorajando os irmãos. Que assim seja no nosso ministério, nos nossos ministérios, nas nossas equipes de trabalho, nos nossos grupos de voluntariado, que as pessoas sejam, em primeiro lugar, crentes no Senhor Jesus. Em segundo lugar, que sejam ensináveis e capazes de testemunhar a ponto de fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido. E as características que mencionei, cabe àquele que convoca observar, acompanhar e com todo carinho a jornada com Timóteo se transforma num grande relacionamento de amigos e num grande relacionamento filial, a ponto de Paulo chamar Timóteo de filho na fé. Que assim, essa paternidade espiritual, né, com os nossos liderados, com os nossos voluntários de equipe, de trabalho, possam ser sempre nesse nível, né, de bom testemunho, de encorajamento e de parceria na fé. Forte abraço para você, espero que você tenha uma terça-feira muito feliz, abençoada pelo Senhor e tudo que o Senhor te der a mão para fazer,
Que assim seja feito para a honra e glória tão somente do Senhor. Forte abraço para você, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau. Valeu.